Olá, hoje eu vou falar um pouco da vida de Jung. Ele nasceu na Suíça, numa pequena cidade chamada Basileia, em 1875. Seu pai era um pastor protestante e então ele tinha uma imensa biblioteca onde o Jung, desde cedo, desenvolveu o amor pela leitura. E também ele passava o tempo também entre a biblioteca do pai, o acesso livre a todos os livros que tinha lá, e também as brincadeiras infantis com os colegas daquela região rural. E essas brincadeiras que ele teve na infância, ele se lembrava delas e ele se referia a elas dando uma importância a elas. A vida inteira ele deu importância a essas brincadeiras que ele criava com seus coleguinhas. Ele sempre atribuía algo de sagrado nessas brincadeiras. Ou a fogueirinha que ele fazia na parede de pedra, né, nos buraquinhos entre as pedras, e ele dizia que era um fogo sagrado, ou num homenzinho que ele preparava de massa e guardava dentro de uma gaveta, e ele atribuía também a um pequeno homem, um pequeno ser sagrado que ele tinha, que era só dele, e ele se lembra disso como importante, como que a semente para as futuras pesquisas dele. E ele cresceu nesse ambiente em que ele contava que era cheio de mistérios, porque havia os relatos de fantasmas, de mágicas que aconteciam, e que ele teve a oportunidade de ver um cadáver boiando no rio, e que isso tudo fez com que a mente infantil dele desenvolvesse uma curiosidade por tudo que era humano, por tudo que era natural, pela natureza, pelas pedras, pelo fogo, pelo rio, pela água, e sobretudo pela mente humana. Quando ele precisou escolher uma profissão, ele ficou muito na dúvida, porque tudo relativo à natureza ele interessava. A antropologia interessava, o estudo da terra, a geologia interessava, mas de repente ele descobriu que a mente humana era o seu maior interesse. E ele achava que o estudo da mente humana iria propiciar o estudo, na verdade, de tudo. Esse interesse que ele tinha pelo conhecimento, desde cedo, desde muito cedo, e também ele queria muito saber sobre a religião. Ele perguntava ao pai sobre a fé, sobre os mistérios, sobre os dogmas religiosos, e ele sentia o pai se defendendo muito dessas questões dele. Ele insistia que o pai explicasse os dogmas para ele, e o pai se recusava, dizendo que isso era uma questão de fé e que se tinha que acreditar e não questionar. E isso aí ele não suportou. Ele não suportou e ele achou que o pai era covarde, porque o pai não conseguia questionar a sua fé. E com a mãe ele tinha uma devoção, uma coisa meio mística. Ele achava que a mãe dele era misteriosa e que falava coisas assim, muito, muito importantes e que não eram acessíveis à cultura dela, mas que ela tinha verdades que, sobretudo à noite, ela aparecia no seu quarto e lhe dizia coisas que ele não entendia de onde ela tinha tirado aquilo. Ele tinha uma devoção para com essa mãe. E nesse ambiente familiar, né, de uma certa decepção em relação ao pai e uma devoção em relação à mãe, ele foi crescendo, né, tinha uma irmã. E mais tarde, quando ele foi estudar medicina, ele escolheu a psiquiatria, que era uma carreira muito desvalorizada na época. E foi decepcionante para os professores de Jung, porque
consideravam ele um ótimo discípulo, uma inteligência além do normal e que esperavam mais daquele aluno. No entanto, ele foi escolher exatamente psiquiatria, que era a mais depreciada de todas as carreiras ligadas à medicina. Mas ele foi firme e convicto na escolha dele, foi trabalhar no hospital psiquiátrico. E lá ele fez uma coisa diferente do que se fazia. Ele sentava ao lado do paciente e ouvia. Ouvia e ficava horas ouvindo e anotando o discurso sobre os delírios, sobre as alucinações, sobre as vozes. Ele anotava tudo. E é desses relatos que começou ele a intuir a existência de um inconsciente coletivo. Pelos símbolos que apareciam nesses relatos, ele pensava, mas essas pessoas daqui não tiveram como saber disso. Então existe um substrato, existe algo interno, psíquico, que envia essas imagens, esse conhecimento para a consciência. E essas pessoas que não têm uma consciência, um ego muito forte, que impeça a invasão dessas imagens que eles me relatam e desses símbolos, elas recebem numa maior quantidade. E assim foi aonde ele fundamentou a existência do inconsciente coletivo. Um fato bem importante na vida de Jung foi o encontro dele com Freud. Eles foram parceiros e trabalharam juntos durante muito tempo. Freud escreveu e lançou em 1903 a interpretação dos sonhos. Jung leu o livro e se encantou com a mente de Freud e ficou feliz de encontrar um contemporâneo com um pensamento semelhante ao seu e quis conhecer o Freud. Marcou o encontro e foi à casa de Freud. Nesse primeiro encontro, os dois se encantaram com o outro e conversaram durante 13 horas consecutivas. Um descobrindo e se encantando com a mente do outro. E daí nasceu uma parceria que durou bastante tempo. Porém, Jung, com as ideias dele sobre o inconsciente coletivo e sobre algumas diferenças em relação à libido e outras coisas, ele sabia que haveria um momento em que ele teria que romper essa amizade, ou pelo menos romper esse companheirismo de trabalho, que o Freud não iria aceitá-lo com ideias diferentes das dele. O rompimento com Freud aconteceu em 1913 com o lançamento do livro de Jung, Símbolos de Transformação, aonde ele fala da libido, não exclusivamente sexual. E a partir daí, então, Jung, sozinho, rompeu com todo o grupo freudiano e ele precisava, então, ele tinha que manter a coerência com o pensamento dele, mas ele não sabia bem aonde buscar a fonte, né? Aonde pesquisar para provar o que ele pensava. Então ele resolveu fazer pesquisa com o próprio psiquismo. E daí vem a origem do Livro Vermelho. Então ele era, nessa época, o presidente da Sociedade Psicanalítica Internacional. Ele largou, ele abandonou, porque ele achava que a psicanálise era uma criação freudiana. Ele se retirou e ficou contando apenas com o consultório dele e com as pesquisas dele. Mas ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi estudando, e ele fala que esses anos foram muito importantes para todo o futuro profissional dele, para a carreira dele futura. Jung morreu com quase 90 anos e era um velho muito saudável e muito
bem-humorado e com um olhar muito feliz, um olhar muito risonho, um olhar de criança sorridente. Ele vivia na casinha dele, meio que solitário, e ele foi entrevistado pela BBC de Londres e o jornalista perguntou para ele: professor, o senhor acredita em Deus? Jung respondeu: eu não preciso acreditar, eu sei. Ele tinha convicção. E hoje ele é reconhecido mundialmente. Continua sendo procurado e estudado e existe várias sociedades de psicologia profunda fundamentadas no pensamento junguiano. Então convido você a se inscrever nesse canal. Vamos continuar a colocar vídeos sobre Jung, sobre psicologia junguiana.